No vídeo anterior, eu conversei com você sobre um acidente de trabalho que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe chegou a acreditar que tinha contraído o vírus HIV, popularmente conhecido como vírus da AIDS, num acidente de trabalho. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você dê uma pausa aqui, assiste e depois volta para cá, que você vai entender o que a gente vai conversar agora. Porque a gente vai conversar sobre aquela situação que acontece muito com quem tem depressão. Pessoas que estão ao redor dela, que querem ajudar, mas não conseguem ajudar. Ajudam com a melhor das intenções, mas fazem piorar o quadro dessa pessoa. Vem comigo. Olha só, a minha mãe estava em casa, deprimida, porta fechada, janela fechada. Ela não saía de lá de dentro. E aí, começaram a ir na nossa casa algumas pessoas com a intenção mais pura do mundo, de fazer orações pela minha mãe. E aí quando as pessoas chegavam lá e falavam assim, olha, dona Vanilla, a gente vai orar por ti e esse demônio vai sair de dentro de você. Aí ela começava a pensar assim, puxa vida, será que um demônio entrou na minha vida? Eu estava trabalhando, aconteceu um acidente. Agora eu tô sentindo esse peso dentro da minha alma. Será que é o diabo que fez tudo isso? Outras pessoas diziam para ela assim, volta a sorrir, abre a janela, vai pro sol. E ela ficava pensando assim, puxa vida, será que o sol vai ativar? Porque eu tô indo pro sol e não tô sentindo nada. Eu tô colocando música feliz e tô ficando mais triste. Eu tô sem energia nenhuma para fazer nada, para fazer comida, para passear. Será que o problema está em mim? Será que sou eu? Olha, todas essas palavras motivacionais, essas frases de efeito, só pioravam o quadro da minha mãe. As pessoas tinham uma intenção maravilhosa, mas não funcionava. E aí as pessoas começam a ter aquela visão preconceituosa de que depressão é falta de motivação, que depressão é uma tristeza muito forte, que depressão é tudo isso, mas depressão não é isso não. Primeira coisa que você tem que saber, depressão é uma doença, é uma doença. O negócio é que a gente é acostumado a pensar em doença sempre como vírus, como gripe, como câncer, que é um tumor, e aí você vai lá, abre o corpo, tira o caroço e a pessoa está curada. Como é que se tira o caroço da depressão se não tem o que apertar, o que pegar, o que abrir, o que fechar? Como é que faz numa situação dessa? Olha, eu vou te dar um segredo que vai mudar a sua vida. Eu quero conversar com você que acompanha alguém, que tem alguém da sua família que tem depressão e você não tem. Você quer ajudar, mas você não sabe como. Sabe qual que é a primeira coisa que você tem que entender? É uma coisa que vai mudar a sua visão. Você tem que entender que uma pessoa em depressão é como se ela estivesse passando por um quadro temporário de cegueira, surdez e mudez. Ela, temporariamente, ela não consegue enxergar, ela não consegue ouvir e ela não consegue falar. Para pensar comigo por alguns instantes. Se você tivesse que ajudar uma pessoa que é cega, surda e muda, como é que você faria? Não adianta ter um discurso bonito, porque a pessoa não consegue ouvir. Nem música bonita, nem frase de efeito, nem versículo bíblico, porque ela é surda. Não adianta levar ela para o sol e mostrar as flores e os passarinhos cantando, porque ela é cega, ela não consegue enxergar. E não adianta também tentar pedir para essa pessoa explicar o que ela está passando, porque essa pessoa não consegue falar, não tem voz. Como é que você ajuda uma pessoa numa situação dessas? Primeira coisa que você tem que saber é que tem muito mais gente cega, surda e muda do que você imagina na rua. E não são apenas pessoas que estão passando
por esse quadro de depressão. Tem gente que não tem doença nenhuma, mas é completamente cego, surdo e mudo. É por isso que na Bíblia você vai encontrar uma frase que se repete muito e que Jesus falou. Aquele que tem olhos para enxergar, que veja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque não é o fato desses dois órgãos funcionarem no teu corpo que significam que de fato você está vendo alguma coisa ou que você está entendendo o que está chegando nos teus ouvidos. Uma pessoa com depressão, como eu te falei, ela está nesse quadro temporário de cegueira, surdez e mudez. Mas tem uma forma de se conectar com essas pessoas. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, é que não adianta discurso, não adianta quadro bonito, não adianta tentar falar. Mas você pode construir uma situação. Você pode agir, você pode tocar essa pessoa. E eu vou te falar uma coisa, você não tem noção do poder do toque humano. Quando a gente toca alguém, tanta coisa é transmitida naquilo, tanta pureza, tanta verdade, tantas emoções, tantos sentimentos. Não adianta o discurso, não adianta a imagem, não adianta a conversa, mas você pode tocar essa pessoa. Uma pessoa cega, surda e muda, ela consegue sentir o toque de alguém, e ela consegue sentir que essa pessoa está conduzindo essa pessoa através de uma porta. Ela está avançando delicadamente numa situação. E isso é um processo. Isso não é uma coisa que você vive de um dia para o outro. Isso não é simplesmente numa tarde. Muitas vezes pode levar semanas, às vezes pode levar meses, em alguns casos pode durar anos. Mas você pode fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, cada vez que a minha mãe recebia a visita de alguém em casa, que ia lá para fazer uma oração, que ia lá para profetizar de que a vitória tinha chegado, ela ficava pior. E levaram para minha mãe muita gente que se dizia até especialista nesse assunto de depressão. Mas a pessoa que conseguiu fazer a minha mãe evoluir no quadro de depressão foi o meu pai, que não tinha estudo científico nenhum, que não tinha base técnica nenhuma, mas tinha amor no coração. E o meu pai tocava minha mãe, sabe por quê? Ele tocava minha mãe porque ele oferecia para minha mãe a presença dele sem julgamento nenhum. Ele ficava pertinho dela sem necessariamente ter que ficar conversando sobre esse assunto, sem necessariamente ter que ficar emitindo frases com juízos de valor, sem ter que ficar falando frases de efeito, frase bonita. Ele simplesmente estava lá. Ele simplesmente estava lá. Deixa eu te falar uma coisa, a sua presença já diz tudo. O seu olhar já diz tudo. O seu calor já diz tudo. Não precisa de discurso, não precisa de nada disso. Como eu te falei, não adianta tentar falar, porque ela está cega, surda e muda. Mas você pode fazer uma segunda coisa. Você pode levar uma pessoa cega, surda e muda até uma praia diante do oceano. Diante do oceano, uma pessoa cega, surda e muda não consegue entender um monte de coisas. Ela não consegue saber que o oceano é azul. Não adianta você tentar falar que o oceano é infinito no horizonte, porque ela não vai enxergar. Ela não consegue ouvir o som das ondas, nada disso. Mas você pode fazer uma coisa. Você pode pegar uma xícara e colocar água do mar dentro. E você pode dar para essa pessoa experimentar. Deixa eu te falar uma coisa, ela vai conseguir entender que o mar é salgado. Ela não vai entender várias coisas sobre o oceano, ela não vai entender que ele é infinito, nem que ele é azul, nem o que são as ondas quebrando, nem o que é um coral, nem o que é um peixe mergulhando lá no fundo, mas ela consegue perceber que ele é salgado, ela consegue perceber uma das características do oceano. E deixa eu te falar uma coisa, quando alguém tem depressão, essa pessoa perdeu várias habilidades, ela não está conseguindo momentaneamente enxergar, ouvir, falar, mas ela consegue sentir o sabor de alguém que ama, ela consegue sentir o sabor de alguém que ama. E foi esse processo que ajudou a minha mãe a sair daquele quadro depressivo. Como eu te falei, a minha mãe, ela entrou no quadro de depressão por causa de um acidente de trabalho. Foi um trauma que gerou aquela doença. E a minha mãe precisou de ajuda profissional. Depois ela teve que se encontrar com um terapeuta profissional. Mas muitas vezes, quando uma pessoa querida está num quadro de depressão,
ela leva um tempo até aceitar ajuda profissional. E só quando você é capaz de se conectar, só quando você é capaz de fazer ela sentir de novo o sabor de alguém que ama, sem julgamentos, essa pessoa é capaz de despertar para chegar nesse ponto, o ponto de se encontrar com um terapeuta. Pensa nisso. Talvez você está falando tantas frases bonitas, talvez você está tentando fazer a pessoa enxergar o tanto que o mundo é colorido e você está se sentindo frustrado, porque você está vendo que não está dando certo. Por mais bonitas que sejam as músicas que você toca, nada toca. Por mais lindas que sejam as frases que você leva, os livros que você mostra, os filmes que toca, nada muda o quadro dessa pessoa. Lembra que momentaneamente ela está assim, cega, surda e muda, mas lembra que os olhos que tem que enxergar primeiro essa pessoa de uma maneira diferente são os seus, não os dela. Se você for capaz de despertar dessa forma, você também vai ser capaz de construir uma situação que vai levar essa pessoa para um despertar também. Pensa muito nisso. Trabalha nisso. É devagar. É um dia de cada vez. É um passo de cada vez. Mas o sol vai voltando a brilhar. Os olhos vão voltando a se abrir. Os ouvidos vão voltando a escutar. E aos poucos ela volta a ser capaz de falar sobre o que ela está sentindo outra vez. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Conta aí para mim nos comentários se você já passou por essa frustração de conversar, de se esforçar, de tentar ajudar e de não conseguir alcançar resultado nenhum. Testa essa dica que eu te dei e vamos conversando, porque eu tenho certeza que a luz vai voltar a brilhar no caminho das pessoas que você ama. E se você tem depressão, eu quero te dar uma ótima notícia. Essa doença tem cura. Os teus olhos vão se abrir de novo, os teus ouvidos vão se abrir outra vez. E você vai ser feliz, porque você nasceu para ser feliz. Você merece ser feliz. E eu sei que você, mais do que qualquer outra pessoa, quer voltar a sentir a vida pulsando no teu coração outra vez. Basta por hoje. No próximo vídeo eu estou te esperando com mais sobre esse assunto. Um grande beijo e que Deus te abençoe com palavras só em poder. Valeu!